Olá pessoal, agora as nossas aulas entrarão em um novo tema. A gente vai começar a aprender como expressar a quantidade das substâncias. Nessa aula 34, a gente vai aprender duas propriedades, massa e volume, que na verdade vocês já conhecem porque são duas propriedades que a gente utiliza bastante no nosso dia a dia. A propriedade que mede quantidade de matéria é a massa, cujo símbolo é o m minúsculo. Unidades de medida de massa, vamos lá. Tonelada a gente utiliza quando a gente quer expressar uma grande quantidade de matéria. Quando a quantidade é intermediária, a gente pode utilizar o quilograma e também o grama. E quando a quantidade de massa do material é pequena, a gente costuma utilizar miligrama. E aí só fiquem espertos, tem que escrever dessa maneira aqui. O T de tonelada é minúsculo, o M aqui de mili é minúsculo, e o K, percebam que eu fiz um K invocado. É esse K, que é o K minúsculo. Se você fizer assim, ó, mesmo que você faça pequenininho, esse K é o K maiúsculo. Conhecidas as 4 unidades de medida de massa, a gente vai ter que saber transitar entre essas unidades. Por exemplo, a gente vai ter que saber converter de tonelada para quilograma, de quilograma para grama e de grama para miligrama. E o contrário também. Nós teremos que saber fazer a conversão de uma quantidade em miligrama para grama, de grama para quilograma e de quilograma para tonelada. Para a gente fazer conversões nesse sentido, da esquerda para a direita, a gente vai fazer sempre vezes 1000. Uma tonelada, para a gente converter para quilograma, basta multiplicar por 1000. 1 quilograma para grama também multiplica por 1000. E de grama para miligrama também nós vamos multiplicar por 1000. E o contrário? Faz o contrário. A gente vai dividir por 1000. Converter 1000 miligramas em grama, basta dividir por 1000, vai dar 1 grama. Basta dividir por 1000. Divide por 1000 e divide por 1000. Esse esqueminha aqui, ele é muito fácil da gente guardar. Caso a gente tenha alguma dúvida na hora de fazer alguma conversão, a gente pode rapidamente desenhá-lo. Para vocês terem uma ideia, faz mais de 20 anos que eu aprendi esse esquema e nunca esqueci. E aqui o importante é falar o seguinte: multiplicar por 1000 é a mesma coisa que multiplicar 1000 é 10 ao cubo. É a mesma coisa que multiplicar por 10 à terceira. E dividir por 1000, vamos supor que seja 1 sobre 1000. Dividir por 1000 é a mesma coisa do que dividir por 10 à terceira. Olha lá, já que 1000 é igual a 10 à terceira. Que é a mesma coisa do que fazer o seguinte: a gente pode passar a potência de 10 para cima multiplicando, só que necessariamente a gente tem que inverter o sinal do expoente. Portanto, 1 sobre 1000 é a mesma coisa que 1 sobre 10 à terceira, que é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 3. É importante saber essas representações equivalentes, porque na hora da gente fazer a conta sem calculadora, representar na forma de potência de 10 facilita muito os nossos cálculos. Olha lá, vou colocar um primeiro exemplo aqui. Vamos supor que a gente precise converter 2 toneladas em quilograma, kg. Bom, o que diz o esqueminha para a gente? De tonelada para quilograma, a gente tem que multiplicar por 1000. Basta a gente vir aqui e fazer o seguinte: 2,0 vezes 1000. Mas como eu falei para vocês, multiplicar por 1000 é a mesma coisa que multiplicar por 10 à terceira. A gente vem aqui e pode representar dessa maneira. Prontinho, já foi feita a conversão. 2 vezes 10 à terceira quilograma. A gente vai começar a evitar representar valores com muitos zeros, porque isso pode levar ao erro. Na hora de fazer a conta sem calculadora, quando a gente tem valores com muitos zeros, isso aumenta a chance da gente errar. Vamos ver um outro exemplo? 4,5 grama em miligrama. Essa é a conversão que a gente tem que fazer. 4,5 grama em miligrama, olha lá o que diz o esqueminha. De grama para miligrama também multiplica por 1000. Portanto, basta vir aqui e fazer 4,5 vezes 10 a terceira, que é 1000 miligrama. Mais um exemplo: 0,5 tonelada converter em grama. Vamos ver então como é que vai ficar.
De tonelada para quilograma, a gente multiplica por 1000. Só que aqui é de tonelada para grama, portanto a gente vai ter que multiplicar por 1000 uma vez e multiplicar por 1000 de novo. Ou seja, 1000 vezes 1000 vai dar 1 milhão. Então vai ficar 0,5 toneladas vezes 1 milhão. Só que é muito zero para fazer. O jeito mais adequado para minimizar os erros é fazer o seguinte: 1000 é a mesma coisa que multiplicar por 10 à terceira. E aí a gente faz o seguinte: ok, 10 à terceira vezes 10 à terceira vai dar, conserva a base, 10 e somos expoentes. 3 com 3 dá 6. Então basta vir aqui e fazer o seguinte: 0,5 vezes 10 elevado à sexta. 10 à sexta é 1 milhão. Só toma cuidado com o seguinte: se esse valor estiver no meio dos cálculos, a gente pode deixar assim mesmo, não tem problema nenhum. Mas aqui é o resultado final do nosso cálculo. Então a gente não pode deixar dessa maneira. A gente vai ter que converter em notação científica. Para isso, esse valor aqui que é chamado de coeficiente, ele tem que ser menor do que 10 e maior ou igual a 1. Em outras palavras, esse valor na frente da potência de 10 tem que cair entre 1 e 10, podendo ser 1, mas não pode ser 10. Notem que 0,5 não cai entre 1 e 10. Para fazer com que esse valor caia entre 1 e 10, a gente vai ter que fazer o seguinte: a gente vai ter que transformar esse valor em 5,0. Vou pular a vírgula para cá, ó. Vou andar com a vírgula para a direita. Só que quando a gente altera, quando a gente anda com a vírgula, quando a gente altera as casas decimais, a gente vai mudar o expoente. A gente não aumentou o valor, a gente não deslocou uma casa para a direita no sentido positivo, então a gente aumentou o valor de uma casa. Aqui em cima a gente faz o contrário, a gente diminui de uma unidade. Era 6, 6 com menos 1 vai dar 5. A gente chega nesse resultado final, 5 vezes 10 à quinta grama. Se você quiser representar com vários zeros, olha como ficaria grande o valor. 5, a vírgula está aqui, como é 5, como é 10 à quinta positivo, significa que a gente tem que andar 5 casas para a direita. Vírgula está aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Prontinho. Daria 500 mil gramas. Como eu disse para vocês, representar dessa maneira a gente corre maior risco de errar. É muito mais simples, depois que a gente aprende, trabalhar com potência de 10 e facilita muito os cálculos sem calculadora. Mais um exemplo, 0,0305 kg em miligramas. Olha lá, de quilograma para grama a gente multiplica por 1000, só que aqui é para miligrama, então a gente vai ter que multiplicar por 1000 e multiplicar por 1000. Assim a gente vai ter que multiplicar por 10 à sexta de novo para fazer essa conversão, vai ficar 0,0305 vezes 10 à sexta miligrama. Se fosse no meio de um cálculo, eu poderia deixar desse jeito mesmo. Só que aqui é o resultado final do exercício. Então a gente vai ter que expressar em notação científica. Esse valor aqui tem que cair entre 1 e 10. Pode ser 1, mas não pode ser 10. Então a gente vem aqui, olha lá, 0,03 é menor do que 1. Para fazer com que esse valor caia entre 1 e 10, a gente tem que transformá-lo em 3,05 vezes 10 para e avalia. Para converter o valor em 3,05, a gente deslocou a vírgula para a direita, no sentido positivo, o sentido que aumenta o número. A gente aumentou de 2 casas esse valor. Aqui no expoente, a gente vai ter que fazer o contrário. A gente vai ter que diminuir de 2 unidades. É 6 menos 2 vai dar 4. Prontinho, vai ficar 3,05 vezes 10 à quarta miligrama. Vamos ver agora alguns exemplos de conversão aplicando esse esqueminha no sentido contrário? Vamos lá, eu vou liberar espaço aqui. Olha lá, 2056 gramas em quilograma. Uma maneira é você dividir por 1000, aqui fica fácil, né? Vai ficar 2,056 quilogramas. Prontinho. Uma outra maneira é fazer desse jeito aqui, ó, não alterar o valor. 2,56 vezes dividir por 1000 é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 3. Prontinho. Uma outra maneira é representar dessa maneira. Se for o resultado final do exercício, como é o caso aqui, a gente tem que fazer com que esse valor caia
entre 1 e 10, podendo ser 1. Então a gente vai ter que transformá-lo em 2,056. Esse valor cai entre 1 e 10. E aí vai ficar vezes 10. O que a gente fez com a vírgula? A vírgula estava aqui. Era 2056,0. A gente andou 1, 2, 3 casas para o lado esquerdo, para o lado negativo. A gente diminuiu o número. Aqui em cima a gente tem que aumentar de 3 unidades. Então a gente vai somar 3. Mais 3 com menos 3 vai dar 0. Portanto, vai ficar 2,056 kg, já que 10 elevado a 0, qualquer valor elevado a 0 dá 1. Prontinho. Mais um exemplo, 0,566 miligrama em grama. Olha lá, aqui trabalhar com potência de 10 vai fazer uma diferença. Perceba o seguinte, de miligrama para grama a gente tem que dividir por 1000. Se a gente fosse dividir esse número por 1000, a gente teria que adicionar vários zeros aqui. É muito mais fácil fazer o seguinte, ok, 0,566 dividido por 1000 é a mesma coisa do que multiplicar por 10 a menos 3. Prontinho. Se for o resultado final, esse valor tem que cair entre 1 e 10, podendo ser 1. 0,566 está abaixo de 1. Para cair entre 1 e 10, a gente tem que transformar esse número em 5,66. Vezes 10, agora vai alterar o expoente. Olha lá, a gente deslocou a vírgula para a direita, para o sentido positivo. A gente aumentou o número de uma casa. Portanto, aqui a gente vai ter que diminuir de uma unidade. Menos 3 com menos 1 vai dar menos 4. 5,66 vezes 10 é menos 4. Se a gente quiser representar os zeros, olha como ficaria. A gente poderia vir aqui e colocar 500. A gente vem aqui e coloca 566. Menos 4 indica que a gente tem que andar com a vírgula 3 casas decimais para o lado negativo, para a esquerda. Então a vírgula está aqui. 1, 2, 3, 4. 0,000566. Esse seria um valor equivalente a esse, uma outra maneira de representar. Só que, como eu falo para vocês, acreditem, representar dessa maneira vai minimizar bastante os nossos erros na hora da gente fazer conta sem usar a calculadora. Vamos converter agora 200 miligramas em quilograma. 200 miligramas em quilograma, de miligrama para quilograma, a gente vai ter que dividir por 1000 e dividir por 1000 de novo. Dividir por 1000 é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 3. 10 a menos 3. 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3, conserva a base e somos expoentes, vai dar menos 6. Então vai ficar 200 vezes 10 a menos 6 kg. Se fosse no meio dos cálculos, eu poderia deixar desse jeito mesmo. Como resultado final de um exercício, a gente precisa converter em notação científica. Esse valor do coeficiente tem que cair entre 1 e 10, podendo ser 1. Então vamos lá. 200 está acima de 10, então a gente vai convertê-lo em 2,00 vezes 10. Avalia, a vírgula estava aqui. Se você passou para 2, o que você fez com a vírgula? 1, 2 casas para a esquerda, para o sentido negativo. Você diminuiu o número. Você vai ter que aumentar aqui. Vai ficar menos 6, você diminuiu de 2 casas, menos 6 mais 2 vai dar menos 4. Prontinho. Se você fosse escrever aqui, olha lá como eu faria. Colocaria 200, a vírgula está aqui, menos significa que você tem que andar com a vírgula para a esquerda, para o lado negativo. 4 casas, a vírgula está aqui, 1, 2, 3, 4. 0,000200. É um número com muito zero. É muito mais simples representar dessa maneira. Uma outra maneira que a gente pode utilizar para expressar quantidade de materiais, substâncias, é o volume, cujo símbolo é o V maiúsculo. Unidades de medida de volume, metro cúbico, decímetro cúbico e centímetro cúbico. Decímetro cúbico, vocês acham que não conhecem, mas conhecem. É o litro. É uma outra maneira de se referir à unidade de medida litro. São equivalentes. Centímetro cúbico é a mesma coisa que ml. Como é que a gente vai fazer essas conversões? Não tem como esquecer esse esqueminha.
basta multiplicar por 1000 também. Para converter nesse sentido aqui, da esquerda para a direita, a gente vai multiplicar por 1000. Vezes 1000 e vezes 1000. E no sentido contrário, a gente vai fazer o contrário. A gente vai dividir por 1000. Dividir por 1000 é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 3. Prontinho. Eu não vou dar exemplos aqui de conversão em volume porque é o mesmo procedimento. De metro cúbico para decímetro cúbico, 1 metro cúbico vale quantos litros? Quantos decímetro cúbico? 1000 litros, basta multiplicar por 1000. 1 litro vale quantos ml? Multiplica por 1000. 1 litro é igual a 1000 ml. 1000 ml vale quantos litros? Divide por 1000. 1000 ml vale 1 litro. E assim por diante. E se você quiser converter daqui de metro cúbico para centímetro cúbico, multiplica por 1000 uma vez, multiplica por 1000 de novo. Ou seja, multiplica por 10 a terceira vezes 10 a terceira. Conserva a base e somos expoentes. 3 com 3 dá 6. Vai ficar vezes 10 a sexta. Mesmo procedimento que a gente viu anteriormente. E aqui eu preciso falar para vocês que massa e volume são propriedades não específicas dos materiais. O que significa que a gente não pode utilizar essas propriedades para identificar, para diferenciar uma substância da outra. Basta pensar o seguinte, a gente pode ter 1 kg de ferro e pode ter 1 kg de cobre também. Não tem como a gente utilizar a massa de 1 kg do cobre e do ferro para diferenciar um do outro. São propriedades não específicas que não podem ser utilizadas para diferenciar uma substância da outra. Lembra que a gente já viu 2 exemplos de propriedades específicas? A gente já viu ponto de fusão e ponto de ebulição. Ponto de fusão e ponto de ebulição são propriedades específicas. Cada substância vai ter um valor para o ponto de fusão e para o ponto de ebulição, desde que elas estejam em seu estado de alta pureza, no seu estado mais puro possível. Propriedades específicas. Ponto de fusão e ponto de ebulição são exemplos de propriedades que a gente pode utilizar para diferenciar uma substância da outra. E antes de finalizar e começarmos a resolver os exercícios, eu preciso falar de uma propriedade bastante importante que é a densidade, que a gente vai, no nosso curso, representar pelo D minúsculo. É muito frequente também aparecer essa letrinha. É um U com uma perninha mais esticada. É a letra grega Mi. Mas no nosso curso, como eu falei, a gente vai utilizar o D minúsculo de densidade. Para a gente entender um pouquinho como a gente pode aplicar a densidade, o conceito de densidade, eu coloquei aqui um lago, um esqueminha, e vou representar aqui, por exemplo, um pedaço de isopor. Então vamos supor que seja 2.000 gramas, 2 kg de isopor. A gente sabe que o isopor flutua na água. Por outro lado, vamos supor que a gente pegue 2 gramas somente, ou vamos pegar 1 grama de chumbinho, de chumbo, PB. A gente sabe que o chumbo, ele afunda na água, não importa a massa, por menor que seja a massa. Então percebe que o que vai definir se um material afunda ou flutua não é a massa do material. Aqui é um exemplo bem prático disso. O isopor, 2 kg de isopor, 2.000 gramas de isopor, se a gente jogar em um rio, ele vai flutuar. Por outro lado, se a gente pegar uma massa, por menor que seja, de chumbo, uma bolinha de chumbo, essa bolinha vai afundar no lago, na água. E aí é que entra a densidade, para a gente definir se o material vai flutuar ou afundar em um meio, nesse caso o meio é a água, H2O do lago, a gente precisa avaliar a densidade. A densidade, olha lá, é a relação entre a massa do material e o volume do material. Portanto, é por meio da avaliação da densidade que nós vamos estabelecer se o material vai flutuar ou afundar na água. O que a gente pode dizer é o seguinte, que a densidade do chumbo
é maior do que a densidade da água do lago. Por isso que o chumbinho, a bolinha de chumbo, afunda. Por outro lado, olha lá, por que será que o isopor flutua? Porque a densidade do isopor é menor do que a densidade da água do lago. Por isso ele flutua. Então esse símbolo é o símbolo de menor e o símbolo de cima, maior. Então tomem cuidado. Não é a massa de um material que a gente tem que avaliar para decidir se esse material vai afundar ou flutuar em um meio. É a comparação entre as densidades do material e do meio no qual ele foi inserido. Portanto, o meio aqui é a água. Para a gente avaliar por que o isopor flutua, compara a densidade do isopor com a densidade do meio, da água. O isopor flutua por quê? Porque ele é menos denso do que a água. A densidade do isopor é menor do que a densidade da água. Portanto, ele vai flutuar. Por que o chumbinho, a bolinha de chumbo, vai afundar na água do lago? Porque a densidade do chumbo é maior do que a densidade da água. Portanto, o chumbo afunda. Ele é mais denso do que a água. Dito isso, antes de passar para o exercício, eu só preciso falar para vocês o seguinte: densidade também é uma propriedade específica. A gente pode utilizar os valores das densidades das substâncias, desde que elas estejam em seu maior estado de pureza, para diferenciar uma substância da outra. Específica. Assim como ponto de fusão e ponto de ebulição. Portanto, a gente já sabe 3 propriedades específicas que a gente pode utilizar para diferenciar uma substância da outra: densidade, ponto de fusão e ponto de ebulição. Massa e volume são propriedades gerais que não podem ser utilizadas para caracterizar, para diferenciar uma substância da outra. Eu já estava esquecendo de uma parte, mas eu não posso deixar de falar para vocês que é o seguinte: das unidades de medida de densidade. No sistema internacional, no SI, a unidade de medida de massa é o quilograma e a unidade de medida de volume é o metro cúbico. Portanto, se a gente substituir um valor, olha aqui na formulinha do lado esquerdo, se a gente substituir a massa em quilograma dividido por um valor em metro cúbico, vai dar quilograma dividido por metro cúbico, que é a mesma coisa do que quilograma. A gente pode passar o metro cúbico para cima multiplicando. Eu vou colocar um pontinho aqui de multiplicação e inverter o sinal do expoente. Então, tanto faz quilograma dividido por metro cúbico, é a mesma coisa que quilograma vezes metro elevado a menos 3. Mas essa unidade de medida, para a gente, para o nosso dia a dia, ela não é muito útil. Por quê? Porque quilograma a gente utiliza quando a gente trabalha com massas de intermediárias para massas mais elevadas. Metro cúbico é uma unidade de volume também, para se medir, por exemplo, a quantidade de água de uma piscina. Só que no nosso dia a dia a gente trabalha com umas quantidades em massa e em volume menores. Então é muito mais comum a gente utilizar o seguinte: a massa a gente vai utilizar grama e o volume a gente vai utilizar o ml. E aí vai ficar grama por ml, que é a mesma coisa que grama vezes ml. ml estava no denominador, estava dividindo, passou para cima multiplicando, inverte o sinal do expoente. Vai ficar grama vezes ml elevado a menos 1. E não pode esquecer que ml é a mesma coisa que centímetro cúbico, tá? Tanto faz. E uma outra maneira, também bastante comum, é a gente fazer grama dividido por litro, que vai ficar grama vezes litro a menos 1. Tanto faz. Lembrando que litro é a mesma coisa que decímetro cúbico. Então, olha lá, ó. Embora o sistema internacional recomende que a gente utilize quilograma por metro cúbico, é muito mais comum a gente utilizar grama por ml e grama por litro, ok? Agora sim, vamos fazer exercício. Olha lá. Primeiro, bem simplesinho. Calcular a densidade do mercúrio, sabendo que 1,360 kg ocupam o volume de 100 centímetros cúbicos. Então vamos lá.
ele deu a massa, que é igual a 1,360 quilogramas. Como eu falei para vocês, a gente vai costumar trabalhar com densidade em grama, portanto eu vou converter, eu vou multiplicar por 1000. Se a gente multiplica por 10 a terceira, a gente converte em grama. Eu apliquei aquele esqueminha do início da aula. Fiz a conversão para grama e em seguida ele deu o volume para a gente. O volume é 100 centímetro cúbico. E centímetro cúbico é a mesma coisa que ml. Aí na hora de fazer a continha, olha lá, densidade é igual a massa dividido pelo volume. Substitui a massa, 1,360 vezes 10 a terceira grama, dividido pelo volume do mercúrio, que é 100 centímetro cúbico. 100 centímetro cúbico é a mesma coisa que 10 a segunda. 10 vezes 10 é 100. Com isso, a gente pode fazer o seguinte: 10 a segunda em cima, eu cancelo com 10 a segunda embaixo. Vai sobrar 10 aqui. Densidade vai ficar igual a 13,60 grama. Embaixo é centímetro cúbico, grama por centímetro cúbico. Ou 13,60 grama vezes centímetro a menos 3. A gente pode passar o centímetro cúbico para cima multiplicando e inverter o sinal do expoente. Tanto faz. Só dando um toque no seguinte, por que eu faço isso? Ó, 10 a terceira dividido por 10 a segunda. Eu cancelei 10 a segunda com 10 a segunda. Porque olha lá, eu posso fazer 10 a segunda vezes 10 a primeira, conserva a base e soma os expoentes, vai dar 10 a terceira. Então 10 a terceira é equivalente a 10 ao quadrado vezes 10 elevado à primeira, dividido por 10 a segunda. 10 a segunda dividido por 10 a segunda dá 1. Portanto, sobra 10. Olha lá, por isso que sobrou 10 aqui, ó, nessa continha. Beleza, galerinha? A resposta final é essa daqui. Vamos fazer mais um exercício? Segundo exercício diz assim: sabendo que a densidade absoluta do ferro é de 7,8 grama vezes centímetro a menos 3, determine a massa de uma chapa de ferro de volume igual a 0,650 litros. Agora, perceba que foi dada a densidade para a gente. Essa é a densidade do ferro. Foi dado o volume também dessa chapa de ferro. Esse é o volume, só que o volume está em litro. O que ele pede para a gente é para a gente calcular, vou destacar aqui, o que na verdade foi pedido é para a gente determinar a massa do ferro nessa chapa. Então, olha lá, ó, é esse valor aqui que a gente não tem, a massa do ferro. Feito isso, olha lá, ele deu o volume e quer que a gente converta o volume do ferro em massa. Para a gente fazer conversão de volume para massa, ou o contrário, de massa para volume, a gente vai precisar da densidade, da relação entre a massa e o volume do material, que foi dado aqui. O único problema é que a densidade está em centímetro cúbico e o volume do ferro está em litro. Então a gente vai ter que converter. Vamos passar 0,650 em litro para centímetro cúbico. Vai ficar volume igual a 0,650 litros, converter em centímetro cúbico. Fazendo isso, de litro para centímetro cúbico, é de litro para ml, multiplica por 1000. Vai ficar igual a 650 ml, centímetro cúbico. Aqui é um caso que não vale a pena a gente representar em potência de 10, porque se a gente multiplicar por 1000, a gente anda 3 casas decimais e representa 650, um valor inteiro, muito mais fácil de se trabalhar. Feito isso, olha lá, como é que a gente vai calcular a massa do ferro? Substituindo a formulinha. A densidade ele deu 7,8 grama dividido por centímetro cúbico igual a massa do ferro que a gente quer encontrar dividido pelo volume do ferro, que vale 650 centímetros cúbicos. Ok, agora vamos multiplicar cruzado. Aqui é dividido por 1
Então, multiplicando os opostos, massa vezes 1 vai dar massa, igual a 7,8 vezes 650. Como é um valor multiplicando o outro, a vírgula está aqui. Se eu cortar esse zero, eu vou passar a vírgula para cá, ó, vai ficar 65. Se eu diminuir de uma casa esse valor, eu preciso pegar um valor que está multiplicando ele e fazer o contrário, passar a vírgula para cá. Olha lá, vai ficar 78 vezes 65. Aí, ao invés de multiplicar 7,8 por 650, eu vou multiplicar 78 por 65. Para 5 vezes 8, 40, 4. 7 vezes 5, 35, com 4, 39. 6 vezes 8, 48, vai 4. 6 vezes 7, 42, com 4, 46, vai dar 0. 17, vai 1. 10, vai 1. 5.070. A massa vai ficar igual a 5.070. A densidade, olha lá, é grama por centímetro cúbico. O volume é centímetro cúbico. A unidade de medida vai ser grama, já que a densidade está representada em grama. Prontinho, a gente encontrou aqui a massa do ferro. A gente converteu o volume do ferro em massa. Olha lá, a densidade absoluta da gasolina é de 0,7 grama vezes centímetro a menos 3. Qual o volume ocupado por 420 gramas de gasolina? Bom, ele deu para a gente a densidade da gasolina, ele deu também a massa da gasolina em grama, está compatível com a densidade, que também está em grama, e ele pede para a gente agora, olha lá, ó, o volume. Em outras palavras, o que ele está falando é o seguinte, ok, eu dei a massa, converta para volume, sabendo, lógico, o valor da densidade da gasolina. Vamos fazer. A gente sabe que densidade é a razão entre a massa do material e o volume do material. A densidade deu 0,7 grama por centímetro cúbico. A massa do material vale 420 dividido pelo volume, que é o que ele quer que a gente encontre. E aí, vamos multiplicar os opostos. 0,7 é 0,7 dividido por 1, vai ficar 420 vezes 1, 0,7 vezes V. 0,7 vezes o volume igual a 420. Como a gente quer calcular o volume, a gente precisa isolá-lo. Ou seja, a gente vai ter que passar o 0,7 para o outro lado. Como o 0,7 está multiplicando a incógnita, ele vai passar dividindo. Inverte a operação, vai ficar volume igual a 420 dividido por 0,7. E aqui, se vocês não quiserem trabalhar com vírgula, uma operação que pode ser feita é o seguinte, eu posso passar a vírgula para cá, como é uma divisão, 420 está sendo dividido por 7, eu tenho que fazer a mesma coisa em cima, a vírgula não estava aqui, eu tenho que andar uma casa para a direita, então vou passar a vírgula para cá. Aí fica fácil, 42 dividido por 7 dá 6 e 2 zeros, 600. Como a densidade está expressa em centímetro cúbico, a massa aqui, as unidades são compatíveis, aqui vai ser centímetro cúbico. Calculamos aqui o volume de gasolina correspondente a 420 gramas. E agora, um exercício um pouquinho mais difícil. A gente veio trabalhando com a parte matemática, a gente viu que a gente precisa da densidade para fazer conversões de massa e volume. Agora vamos trabalhar com o conceito de densidade. Olha o que diz esse exercício da Unicamp. É um exercício antigo, mas é um exercício bastante ilustrativo para essa aula. 3 frascos de vidro transparentes fechados, de formas e dimensões iguais, contêm cada um a mesma massa de líquidos diferentes. Um contém água, o outro clorofórmio e o terceiro etanol. Os 3 líquidos são incolores e não preenchem totalmente os frascos, os quais não têm nenhuma identificação. Sem abrir os frascos, como você faria para identificar as substâncias? A densidade de cada um dos líquidos à temperatura ambiente é a densidade da água pura
a temperatura ambiente de 25 graus Celsius vale 1 grama por centímetro cúbico, do clorofórmio 1,4 gramas por centímetro cúbico e do etanol 0,8 gramas por centímetro cúbico. Enfatizando mais uma vez que centímetro cúbico é ml, hein? Ficaria ml a menos 1, ou grama dividido por ml. Tanto faz. Então vamos começar a resolver o exercício? Primeira coisa é o seguinte, olha lá, ele falou que os líquidos são diferentes, né? Água, clorofórmio e etanol. Só que a mesma massa de cada um deles estão no interior desses frascos. E aí eu já sei o seguinte, como a massa é igual, mas os líquidos são diferentes, eles terão densidades diferentes. E isso vai fazer com que o volume ocupado por esses líquidos não seja o mesmo. Quanto mais denso, quanto maior for a densidade do líquido, menor vai ser o volume ocupado por esse líquido. Por outro lado, quanto menor for a densidade, quanto menos denso for esse líquido, maior vai ser o volume. E o líquido com densidade intermediária vai ocupar um volume intermediário. E com isso eu já consigo chegar, ó. O mais denso vai ocupar o menor volume, o mais denso apresenta uma densidade igual a 1,4, olha aqui, ó, é o clorofórmio. O menos denso é o etanol, o menos denso, a mesma massa de um líquido menos denso vai ocupar o maior volume. E o líquido com densidade intermediária entre os dois é a água, né? Perceba que eu fiz a avaliação pelos limites superior e inferior. Isso é muito útil. A gente, quando tem uma avaliação, é comum a gente focar nos limites superior e inferior. Então aqui a densidade intermediária é 1,0, que é a água. Então, dessa maneira, eu conseguiria identificar as substâncias em cada um dos frascos. Vamos detalhar um pouquinho melhor? Olha lá, a gente sabe que a densidade é igual a massa dividido pelo volume do material. E aí vamos pensar o seguinte, a massa de cada um dos líquidos é a mesma, é fixa. Só que como as densidades são diferentes, os volumes também têm que ser necessariamente diferentes. Olha lá. E aí eu sei o seguinte, aquele que apresentar o menor volume, menor aqui a setinha para baixo, vai dar a maior densidade. Por quê? Pensa comigo, vamos supor que a massa seja 10 gramas, por exemplo. Se a gente variar, for diminuindo o volume, 10 dividido por 10 dá 1. 10 dividido por 5 dá 2. 10 dividido por 2 dá 5. Percebe que a gente está diminuindo o valor aqui de baixo, o denominador? Com essa diminuição, olha o que está acontecendo com o resultado da conta. Está aumentando. Então é justamente isso que vai acontecer. Como a massa dos líquidos é a mesma, o de menor volume dentro do frasco vai ter a maior densidade. E aí é só identificar qual é o recipiente que contém o menor volume de líquido. Bom, é esse recipiente aqui, vamos supor que seja o recipiente 3. Poderia estar misturado, não tem problema nenhum. Bom, o recipiente 3 é o que contém o menor volume. Como as massas deles são iguais, com certeza essa densidade desse líquido é a maior de todas. Quais deles têm maior densidade? O clorofórmio. Prontinho, a gente identificou que esse frasco 3 tem clorofórmio. Vamos pensar agora no limite inferior. Vamos supor agora o seguinte, vai ter um frasco lá que vai ter um volume maior. Aí a gente vem e faz a avaliação, massa dividido por volume. A massa é fixa, é a mesma. Agora vamos supor o seguinte, o que acontece se o volume for aumentando? Vamos pensar então, 10 dividido por 1 dá 10. 10 dividido por 2 dá 5. 10 dividido por 5 vai dar 2. Percebe que quando a gente aumenta o volume, o resultado da conta vai diminuindo? Isso significa que o líquido que tiver o maior volume vai ter a menor densidade, já que a massa desses líquidos é a mesma.
Portanto, o de maior volume é o que tem a menor densidade. A gente vem aqui e olha, opa, o etanol de menor densidade, 0,8. Prontinho. Bom, e aquele que apresenta um volume intermediário? Bom, é a substância com densidade intermediária, a água. Com isso a gente consegue resolver. Então, olha lá. Importante, a gente sabe o seguinte, eu vou colocar aqui. Quanto maior a densidade D, vírgula, para massas iguais, menor é o volume ocupado. E aqui, quanto menor for a densidade D, para líquidos de mesma massa, vírgula, maior vai ser o volume. Prontinho, a gente responderia a questão. Beleza, galerinha? Esse é um exercício um pouquinho mais difícil, mas lembre do seguinte. Bom, líquidos de mesma massa, aquele que for mais denso vai ocupar um menor volume. Pronto, guardou isso daí, você consegue resolver o exercício. Galerinha, eu vou deixar uma listinha para vocês fazerem, nada complicado, uma listinha com 10 exercícios, bem rapidinho, contas bem básicas. Eu espero que vocês procurem fazer sem utilizar calculadora. Uma dica, quem tiver dificuldade, pode até fazer com calculadora, mas obtenha o resultado na calculadora e depois tente fazer a conta de multiplicação e divisão sem usar a calculadora. Você já está com o resultado correto ali, que você calculou. Em seguida, vai lá e tenta fazer na mão. Isso é importante para quem quer prestar o Enem, quem quer prestar vestibular. Bom, chegamos ao final dessa aula, bons estudos, um abraço a todos e até a nossa próxima aula.